Como criar formulário para disparo de e-mail conexo pelo Outlook com Excel VBA passo a passo. A partir do vídeo de hoje, vamos estar aprendendo a criar um formulário como esse, onde eu posso estar informando o destinatário com o assunto. Observe que ao clicar nos campos, ele muda de cores e abre espaço para que eu possa estar auto-preenchendo o destinatário, o assunto, o corpo aqui da mensagem, onde eu posso estar anexando algum arquivo e, claro, clicando aqui no enviar para disparar esse e-mail ao destinatário com o assunto, com a mensagem e o anexo. Então observe, ao clicar aqui em anexar arquivo, obviamente ele vai abrir aquela janela de dados para que eu possa estar anexando um arquivo ao mesmo. Vou selecionar qualquer arquivo como esse e ao selecionar o mesmo, ele vai estar informando aqui, beleza? Lembrando que esse arquivo foi disponibilizado por um de nossos apoiadores que fazem parte do nosso grupo VIP no WhatsApp. Se você quiser ser um apoiador do nosso canal e fazer parte também do nosso grupo no WhatsApp, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode estar sendo um apoiador do nosso trabalho e ter acesso aos arquivos que desenvolvemos aqui no nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Então vamos lá, ó. Nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando a criar o layout e algumas programações para que possamos fazer a continuação. Faremos a continuação se você deixar o seu comentário e o seu gostei e batermos a meta de 50 likes. Eu vou entender que você quer a continuidade desse projeto. Então vamos lá, ó. Para isso, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, vou estar pressionando tanto o Alt mais F11, como eu posso simplesmente vir aqui na guia Desenvolvedor e clicar em Visual Basic. Vou ter acesso ao VBE, o nosso famoso Visual Basic Editor. Então, tanto faz eu clicar em Desenvolvedor como em Visual Basic, eu vou ter acesso, como também se eu vir por aqui e pressionar a tecla Alt mais F11, ó. Perfeito? Então, aqui no nosso Visual Basic Editor, o que a gente vai estar fazendo? Bom, eu vou querer inserir um novo formulário, ó. Então, eu vou clicar aqui em Inserir e observe que eu tenho aqui a opção Userform, ó. Cliquei aqui no Inserir e está aqui o nosso Userform. Então, cliquei em Inserir, está aqui o nosso formulário. Bom, o formulário aqui está cru, então o que é que eu vou ter que fazer? Bom, então vamos deixar ele aqui com uma largura e uma altura que a gente entende que vai ficar de acordo. Observe, ó, basta eu mudar aqui a largura, pegar as dimensões, basta estar arrastando, ó. Perfeito? Então eu vou deixar, por exemplo, com essas medidas aqui, ó. Legal? Se eu clicar sobre ele com o botão direito, propriedades, vejamos aqui a medida que eu deixei para o mesmo. Observe aqui a sua altura e a sua largura. Deixa eu colocar aqui tudo em uma tela só. Observe, ó, o rate, ou seja, a minha altura está com 385,5. Já a minha largura está aqui abaixo, ó. A largura do meu form, ao arrastar, observe que a largura ficou aqui com 585, beleza? Você pode estar mudando aqui os valores conforme você queira, ó. Se eu quiser aqui, por exemplo, com 900, coloquei o valor, vou dar um Enter, observe que ele se expandiu, ó. Então eu vou colocar aqui novamente com os 585, vou dar um Enter e observe que diminuiu novamente a área. Bom, se eu executar o formulário, observe que nesse momento ele está aqui, não consigo clicar por trás da minha tela, observe que o Excel fica meio que travado. Então, para que eu possa trabalhar com o formulário e o Excel por trás do mesmo, para que eu possa trabalhar paralelamente, caso você não saiba, basta eu clicar sobre o meu form, clicar em propriedades, eu já estava com as propriedades aqui ativas, então eu tenho aqui a propriedade Show Modal, que vem por padrão habilitada, vem como true, ó. Observe aqui, ó, o modo que eu vou estar visualizando nesse form está como true, ou seja, está ativo. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mudar aqui de true para false, ou seja, agora eu consigo tanto trabalhar com form em execução, como também ao fechá-lo eu vou conseguir trabalhar com o formulário da mesma forma, ó. Se eu vir aqui em Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, tá aqui o nosso Userform, ó, Userform 1. Vou executar aqui o mesmo e agora eu consigo clicar por trás da minha planilha. Observe, ó, agora sim eu consigo trabalhar mesmo com o formulário ativo, ó. Observe, ó. Legal? Então vamos lá, ó. Vamos aqui para a criação do mesmo, para a parte de layout, que é uma parte muito interessante do nosso form, ó.
Então tá aqui o nosso Zenform 1. Eu não quero visualizar esse texto aqui que apareça, ó. Ou eu posso estar renomeando. Bom, para isso basta eu clicar sobre o mesmo, propriedades, observe que ela já está aqui abaixo, vou só arrastar a mesma. Então como é que eu altero esse nome aqui? Esse nome aqui nada mais é que é o Caption, o nome que aparece aí para o nosso usuário, ó. E tá aqui, vamos verificar, observe aqui, ó, Caption. E daqui o nome Zenform 1, ó. Legal? Então, eu vou, no meu caso, eu não vou colocar nenhum nome, então basta eu selecionar o mesmo, vou dar o Delete. Observe que agora, ao executar, não aparece mais nada no título do meu formulário, ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, retornamos aqui e está aqui o nosso formulário. O que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou estar adicionando labels a este formulário e também caixas de texto. Então, observe, ó, vou clicar aqui em exibir e está aqui a nossa caixa de ferramentas, ó. Então, com a nossa caixa de ferramentas, eu vou conseguir adicionar objetos a esse formulário, ó. Então, exibir caixa de ferramentas. Bom, aqui em caixa de ferramentas, observe que eu tenho os nossos controles padrões e também eu tenho aqui dois controles não nativos aqui do Excel, mas não vem ao caso, ó. Então, eu vou trabalhar aqui com o nosso rótulo, que é a nossa label, e vou trabalhar também com a nossa caixa de texto, que é a nossa text box. Então, vamos lá, ó. A princípio eu vou trazer aqui essa label, esse rótulo, cliquei sobre a mesma e vou desenhar aqui no nosso formulário, ó. Bom, a primeira informação que eu vou colocar aqui é o título enviar mensagem. Então, observe que apareceu esse nome label 1, então basta eu vir aqui na propriedade Caption e alterar o nome que eu queira para que apareça esse nome ao nosso usuário, ó. Vou colocar aqui enviar e-mail. Vou dar um Enter e observe que já aparece aqui para mim na nossa label, ó. Agora é apenas questão mesmo de estética. Vamos aumentar o tamanho, vamos mudar aqui a cor da fonte. Então vamos lá, como é que eu faço isso, ó? Bom, observe, eu tenho aqui a propriedade fonte, aqui eu vou estar alterando a fonte caso eu queira. Eu vou estar fazendo isso, vou clicar aqui nessa caixinha e agora eu vou poder configurar aqui a fonte. O tipo de fonte, o estilo da fonte e o tamanho, ó. Bom, aqui no estilo de fonte eu vou colocar como Microsoft. O nosso Microsoft, observe aqui, tem inúmeras Microsoft, vou colocar, por exemplo, essa daqui, ó, Microsoft Sans. Vou deixar aparentemente, a princípio, como regular e vou só aumentar aqui o tamanho. Vamos colocar aqui, por exemplo, com o tamanho de 24. Lembrando a você, caso não tenha pegado o início desse vídeo, esse arquivo aqui foi disponibilizado por um de nossos apoiadores que fazem parte do nosso grupo VIP no WhatsApp. Se você quer também ser um apoiador e ter acesso aos arquivos que construímos aqui no canal, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar acessando e seja um apoiador e faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Então observe aqui, ó, eu vou deixar ele apenas com o tom meio que negrito. Então com ele selecionado, vou novamente clicar aqui em fonte e vou agora selecionar aqui a opção negrito, ó. Vou dar um OK e observe, ó, legal? Bom, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou mudar apenas, deixa eu executar aqui só para ver como é que ele está ficando. Observe, ó, o enviar e-mail. Se você observar, o nosso formulário está com um tom meio cinza, que é o padrão do mesmo, ó. Então vamos deixar ele com um preenchimento aqui na cor branca. Eu tanto posso inserir através aqui da minha propriedade, ó, Picture. Eu posso inserir uma imagem para preencher todo esse fundo do formulário, ou eu posso simplesmente vir aqui numa propriedade do meu formulário, a propriedade Back Color. Observe aqui o tom que está selecionado nesse momento e mudar através dessa caixinha para um tom branco, um tom mais claro. E é o que eu vou estar fazendo, ó. Selecionar. Eu vou botar, por exemplo, aqui essa borda inativa para ver como é que fica, ó. Vamos executar aqui para ver como é que fica. Observe que ele está num tom diferente, ó. Vamos colocar um tom mais branco, ó. Visual Basic. Usei Form 1. Vou selecionar aqui novamente o meu formulário. E vou aqui em paleta de cores. Observe, sair de sistema, vim para a paleta de cores. E coloquei o tom branco, ó. E claro, também vou aplicar a esse carinha aqui, ó. A essa label. Nesse caso aqui, simplesmente eu vou vir aqui em Back Style e vou mudar aqui, ó, de Opaque. Vou através dessa caixinha aqui, vou estar mudando para transparente, ó. Observe, ó, mudei de Opaque para transparente. Legal? Então observe como é que tá ficando aqui o nosso formulário para envio de e-mail. Lembrando que isso aqui é apenas questão estética, vai aí do gosto de cada um como fazer. A ideia sempre é passar a ideia é você e você faz da melhor forma que você entender, ó.
Vou mudar aqui apenas a cor dessa fonte. Como é que eu faço isso? Observe que eu tenho a propriedade forecolor, ou seja, a cor de fundo, perdão, a cor da fonte. E observe que ele está nesse tom preto. E ela tem essa representação aqui para designar a cor preta. Ó. Vou mudar aqui para uma outra cor. Vou vir aqui em paleta de cores e vou pegar, por exemplo, esse verde aqui. Ó. Caso eu tenha feito muito rápido, observe ó, esse último verde aqui. Ó. Bom, o que eu vou estar fazendo agora? Bom, vamos estar colocando um segundo label. Vou pegar a mesma, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V. E nessa segunda label, eu vou reposicionar a mesma aqui. E vou estar colocando um nome superficial, o nome que aparece para o nosso usuário. Tanto faz eu alterar por aqui, como eu posso vir alterar aqui através da propriedade Capture. Dessa vez eu vou alterar com ela mesma selecionada. Ó. E vou estar aqui destinatário. Então aqui será o destinatário, ou seja, a pessoa que vai estar recebendo essa mensagem. Ó. Então, vou só diminuir aqui um pouco o tamanho dessa fonte. Vou aqui em forecolor e vou aqui na propriedade. Perdão, vou aqui na minha propriedade fonte. E vou mudar aqui o tamanho dessa fonte. Eu vou deixar ela, por exemplo, com o tamanho de 18. Ó. Vou dar um OK e observe o tamanho. E vou mudar aqui a coloração. Ó. Vou mudar aqui da cor que estava antes para a cor preta. E também vou deixar ele sem esse tom meio que negrito. Então, vou deixar ele aqui com o nome, com o padrão regular. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Esse é o meu destinatário, eu vou ter que escrever alguma coisa, ou seja, para quem eu vou estar enviando, e aqui vou colocar uma text box. Eu poderia também utilizar uma própria label, mas vamos utilizar aqui uma text box, ó. Exibir a minha caixa de ferramentas e vamos pegar aqui a nossa text box, ó. Esse objeto aqui ao lado dessa letra A, ó. Aqui é o rótulo e aqui é a nossa text box, ó, a caixa de texto. Cliquei sobre a mesma e agora eu vou só contornar ela aqui onde eu quero. Ó. Então tá aqui a nossa text box. Para que eu elimine algumas coisas aqui da mesma, vamos aqui configurar ela. Ó. Se eu executar nesse momento, vamos ver como é que tá ficando. Ó. Observe. Então, no meu caso, eu vou tirar essas bordas da nossa text box. Observe aqui. Então, eu vou aqui na propriedade ó, box style. Observe que nesse momento está como none e eu vou deixar como single. Mudei para single. Observe que agora ficou nesse meio tom preto. O que eu posso estar fazendo? Se eu vim aqui novamente mudar para none, observe que agora sumiu. Ó. Legal? E para dar aquele efeito como se realmente tivesse uma linha, como vai ter, da forma que eu vou estar fazendo, o que eu devo fazer? Eu vou utilizar novamente uma label. Se você programa aí em uma outra linguagem, tem objetos que já inserem essa linha a você. Aqui na nossa caixa de ferramentas eu vou utilizar uma label para isso. Então eu posso simplesmente copiar essa daqui, ó. Vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V e é exatamente isso mesmo que você está imaginando, ó. Vou utilizar uma label que tem esse texto para colocar aquela linha. Então não vou precisar desse texto. Vou diminuir aqui um pouco a área da mesma e vou reposicionar aqui abaixo da minha text box, ó. E aí o que eu vou estar fazendo, ó? Vou aqui, observe, vou arrastar ela até onde fica o tamanho da minha text box. E claro, vou mudar aqui do seu backstage de transparente para opaque, ou seja, ela vai ter agora uma cor de fundo. E aqui na propriedade, nosso backcolor, que está nessa corzinha meio que branca, eu vou mudar para uma outra cor. Ó. Vamos colocar aqui a paleta de cores, vamos colocar esse tom. Se eu colocar o tom de preto, observe. Se eu colocar esse segundo tom aqui, observe como é que vai ficar. Vamos pegar esse mais claro. Ó. E aqui eu vou só diminuir a altura da minha linha, ó. Observe aí, vamos deixar ela um pouquinho mais fina. Então eu tenho aqui a propriedade rate, ó. Ou seja, a altura está de 6. Então vamos diminuir aqui, por exemplo, para 2 e vamos ver como é que fica, ó. Observe, ó. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que o nosso amigo tinha colocado. Observe aqui, ó. Se eu selecionar a linha do mesmo, deixa eu tentar aqui selecionar a linha dele. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tinha deixado a sua altura de 1 e utilizou esse backcolor aqui. Observe que quando a gente precisa fazer uma adaptação de um formulário para o outro, basta fazer o que, ó? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. No meu caso, como eu tenho um formulário paralelo a esse, eu posso simplesmente dar o Ctrl C, vir aqui no meu userform e com ele selecionado, eu venho aqui e dou o Ctrl V sobre o mesmo, ó. Observe que exatamente era a mesma cor que eu já estava utilizando, legal? Não mudou em nada. A única coisa que eu vou alterar aqui será a altura da linha. No dele está com a altura de 1. Observe, ó. Agora sim, ficou bem mais interessante. E vamos dar uma olhadinha aqui também. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha.
Observe que a sua altura, ele deixou com a altura de 24, altura da fonte, e deixou aqui a sua fonte também com Microsoft Sans Serif. Já esse título aqui acima, ele deixou com a fonte Segoia, ó. Então, simplesmente, ó, com a fonte eu já não consigo fazer essa adaptação. Não, simplesmente eu não consigo copiar e colar. Observe que ele deixou a fonte negrito com tamanho de 20 e Segoia UI. Então vamos lá, ó. Aqui sim eu posso copiar esse nome, ó. Vou dar o Ctrl C. Vou vir no nosso formulário. Então, com ele selecionado, se eu vir aqui tentar colar, bom, ele não vai aceitar. Então eu vou selecionar aqui a minha caixa de texto. Aqui sim eu vou colar aqui sobre essa. Vou deixar como negrito, exatamente como ele colocou lá com o tom de 20, ó. Legal? Para ficar bem mais interessante, eu gostei muito do layout que ele montou. Então, a gente está fazendo inspirado no... Tenho certeza que ele está nos assistindo, o nosso amigo Márcio. Perfeito? Então, observe aqui, ó. Aqui ele utilizou... Vamos dar uma olhadinha aqui para a sua fonte. Observe que ele deixou, ó, Microsoft Sans Serif negrito, tamanho 12. Então, vamos fazer a mesma coisa no nosso, ó. Destinatário, Microsoft Sans Serif. Vou deixar aqui como negrito, também com o tamanho de 12, ó. Legal? E se observarmos aqui a cor da fonte, vamos verificar, ele está utilizando aqui, ó, uma outra cor de fonte. E observe que é essa fonte aqui, ó. Observe a designação e está aqui ela selecionada, ó. Ou seja, essa acima da preta, ó. Então, simplesmente eu vou na minha, com ele selecionado, vou lá, ó, na fonte e vou mudar para essa segunda opção, ó. Agora sim, ficou bem mais interessante e bem mais interessante, ó. O layout realmente do nosso amigo ficou muito bonito. Observe aí como é que tá ficando o nosso, ó. Então aqui onde tá piscando, obviamente, é a nossa text box. E agora o que é que vamos estar fazendo, ó? Se eu executar aqui o dele, ó, vamos verificar o que é que acontece. Observe que quando eu estou executando o dele, observe que o cursor está sobre essa label, ó. E quando eu clico, ela meio que posiciona, ela toma uma outra posição, ela sobe. Se eu sair do campo, ela volta a ficar novamente na posição. Acontece isso porque o texto, ó, deu um errozinho aqui no comando do nosso amigo. Deixa eu só colocar aqui o nosso end if para fechar a estrutura, legal? Então deixa eu parar aqui o código e executar aqui novamente, ó. Observe, ó. Então vamos fazer agora esse efeito aqui, ó. Quando eu clico sobre ela, ela sobe, a cor da linha muda de cor de linha. E o cursor, observe, ó, o que acontece, ó. Legal? Bem interessante, você há de concordar comigo, ó. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou pegar aqui a minha text box e eu vou deixar ela numa posição qualquer, ó. Vou aumentar aqui a sua altura, ó. Vou aumentar ela para 24, ó. Vou dar um enter. Observe agora que ela está sobreposta à nossa linha, ó. E aqui também, o segredo de como ele fez, ele deixou isso aqui posicionado de acordo com a linha, ó. Legal? E aí também vou deixar ela com o tamanho de 24, ó. E vou dar um enter. Observe aqui que ele ficou meio que sobreposto. E aí, como é que a gente faz aqui para fazer esse ajuste? Bom, aqui, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela apenas transparente, ó. Observe que o seu backstyle está como opaque, ou seja, está com essa cor de fundo. E eu vou deixar aqui, ó, como transparente, ó. Agora sim, ficou bem mais interessante, ó. E eu vou diminuir um pouco, para que o nosso cursor fique aqui meio que na metade, ó. Destinatário é o nosso texto aqui, ó. Legal? Então vamos executar aqui para ver como é que vai ficar. Se eu clicar agora, observe. Cliquei, ele ainda não vai mudar de posição, ainda não vai mudar de cor, porque é o que a gente vai estar fazendo exatamente agora, legal? Vou apenas aumentar aqui provavelmente o tamanho da fonte, ó. Então como é que eu faço isso? Ó, desenvolvedor, Visual Basic, vou selecionar aqui a nossa text box e vou aqui na propriedade fonte. Nesse momento tá como tá Roma e eu vou mudar aqui para o tamanho. E eu vou mudar aqui novamente da fonte da Roma para o Microsoft Sans Serif. Vou deixar como negrito e vou aumentar aqui para o tamanho de 12, ó. E vou dar um OK, ó. Se eu executar agora, observe lá que o nosso cursor está exatamente piscando aqui sobre o nosso destinatário. E agora vamos à programação para que ele dê aquele efeito, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos só renomear aqui os nossos objetos para ficar mais fácil, ó. Essa label aqui, destinatário, eu vou dar um nome intuitivo a mesma, ó. Vou chamar ela de LBL destinatário. Observe, ó.
E a nossa test box, eu vou chamar ela de txt destinatário. Então, observe que agora eu estou alterando a propriedade name e não o capture. Então, txt destinatário. Então, vamos lá. Agora, a programação em si, ó. Eu observo que eu tenho essa outra label aqui abaixo. Vamos também dar só um outro nome, também intuitiva mesmo. Ó. Vou chamar ela de LBL Lin 1. Só para fazer referência, já que eu vou inserir uma segunda linha e possivelmente uma terceira linha, beleza? Então, observe, lembre-se, ó. Essa label aqui é a LBL destinatário, ó. Observe. A text box, que está aqui com fundo transparente, eu chamei ela de txt destinatário. E a minha linha, se eu selecionar a mesma, deixa eu só pegar aqui a linha para que você veja. Chamei ela de LBL Lin 1. Então vamos lá, ó. Vou dar um duplo clique agora nessa text box que está com fundo transparente, duplo clique na mesma. Eu estou dentro do seu evento Change, que é o seu principal evento, e vou mudar para o evento After Update, ou seja, ele só executa uma ação quando eu sair do campo, ou quando eu receber uma atualização. Então observe, ó. Vou mudar aqui do evento Change e vou procurar pelo evento After Update, que é o primeiro evento aqui, ó. Observe, ó. Selecionei o mesmo e ele já inseriu aqui o evento After Update, ó. Posso estar apagando esse daqui abaixo, que era o principal evento, ó. Então, qual é a programação que eu vou estar fazendo aqui? Aqui é apenas uma questão de lógica de programação, ó. Então observe, ó. Eu vou verificar se a minha text box está vazia ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, if o quê? mi.txt destinatário. Ou seja, eu sempre coloco esse meu mi ponto só para facilitar a nossa vida. Caso eu não saiba o nome do objeto, ao colocar o mi ponto, ele vai me auxiliando, autocompletando conforme eu vou digitando, ó. Então eu vou colocar aqui a propriedade .test e eu vou verificar se ela está vazia ou não. Então, .test igual a vazia. E o nosso tem, que quer dizer então. Ou seja, se a minha textbox.txt for igual a vazia, ela executa uma ação. Se ela não for igual a vazia, ela executa uma outra ação. Então observe, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estar utilizando a estrutura with, que quer dizer com. A você que já acompanha nosso canal, sabe que perfeitamente que quando eu utilizar a estrutura with e coloco o nome do objeto ao lado da mesma, ao dar um enter, ao colocar um ponto, eu vou conseguir manipular as propriedades desse objeto. O que quer dizer isso na prática? Observe, ó. Vou colocar aqui o meu mi.lbl destinatário. Bom, vou dar o enter e ao colocar um ponto, eu vou ter acesso a quem? As propriedades de quem? Da minha LBL destinatário, ou seja, isso daqui que eu estou visualizando são as propriedades aqui desse objeto, ó, o meu LBL destinatário. E novamente eu utilizei o meu mi ponto para facilitar a nossa vida e ele me auxiliar na hora que eu estava digitando esse objeto, ó. Então tá aqui o ponto, se eu apagar e inserir novamente, ele já aparece novamente a sugestão das propriedades que eu posso estar manipulando. E uma delas que eu vou estar utilizando é a propriedade top, ou seja, o topo. Então eu vou estar modificando a posição da minha label com relação ao topo do meu formulário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um topo de 86 se ela for igual a vazia, beleza? Então esse valor aqui que eu estou botando, como eu volto a frisar, é um valor que eu estou pegando aqui do formulário que foi repassado por um de nossos apoiadores. E a gente vai ver na prática o que é que isso vai ocasionar no nosso formulário, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui também o ponto fonte, ou seja, eu vou manipular agora a cor e o tamanho da fonte caso eu queira, ó. A fonte eu vou colocar, por exemplo, ponto size, ou seja, eu vou mexer aqui na altura da fonte, só caso você queira, ó. Vou colocar também ela com tamanho de 12. E também, se eu quiser, eu vou também manipular aqui, ó, a propriedade, a cor da fonte, ó. Então eu coloco o ponto for color e aqui eu formo a cor da fonte. Ah, Gleitson, eu não sei como colocar a cor da fonte. Então, voltando aqui ao nosso formulário, ó, exibir Project Explorer, usei Form 1. Lembre-se que quando, ó, se eu selecionar essa label, vamos selecionar esse objeto aqui, que é ele que eu vou estar mudando a cor, ó. Se eu clicar aqui em propriedades, o que é que ocasiona aqui, ó? Observe, ó. Veja, ó. O meu for color, que é onde eu vou estar indicando a cor da fonte, ele tem aqui, ó, o significado da cor. Ou seja, se eu mudar aqui, ó, para uma outra cor, observe, ó, eu estou nessa corzinha aqui, ó.
Se eu mudar para vermelho, aparece a cor vermelha. Ou seja, se eu copiar esse código e informar lá no nosso, após o meu sinal de igual, ou seja, ele vai mudar a cor via tempo de execução. Legal? Então, fica aí a dica. Você não sabe a cor? Seleciona a cor que você quer. Por exemplo, eu quero essa cor aqui, um exemplo. Ó. Então, eu seleciono ela. Depois, volto para a cor que estava. Observe. Vou agora dar um duplo clique aqui no meu objeto. E vou simplesmente informar aquela cor que eu quero que ele fique na hora da execução. Não é essa cor que eu vou estar manipulando, mas é apenas para que você tenha ideia de como saber as cores. Ó. Então eu vou alterar isso aqui, vou colocar o meu comercial e vou colocar aqui a cor que o nosso amigo está utilizando. Ó. A404 040, se eu não estiver enganado. Ó. Legal? E também eu vou estar manipulando aquela linha. E a linha, lembre-se que a linha eu não posso colocar um ponto porque não vou ter acesso à propriedade da linha. E sim, eu tenho que formar o nome da linha. Então, vou colocar o meu mi.lbl. Tá aqui, ó, a minha linha, ó, lbl lin ponto q ponto back colo dela. Vou mudar aquela corzinha de fundo e ela vai ser igual a essa mesma cor aqui acima. Ó. Vai dar um erro porque eu vou sair do comando. Então, eu vou copiar essa cor e vou colar aqui, ó. Isso daqui ele só vai executar se a minha destinatário.text for igual a vazia. Vou colocar só no nosso endwith, só para que a gente faça um teste, ó. Então vou colocar aqui o meu endwith para fechar essa estrutura aqui, with. Observe, ó, esse endwith fecha a estrutura with. E eu tenho que colocar um endif para fechar a estrutura if. Então, aqui abaixo eu coloco o meu endif. Legal? Vamos fazer um teste, ó. Se eu clicar agora nela, observe que nada vai acontecer. Se eu sair aqui do campo, como eu não tenho nenhum outro label, vamos só inserir um outro objeto só para que a gente possa fazer o teste na prática. Legal? Então vamos lá. Ó. Vou copiar, por exemplo, tudo isso daqui. Vou dar o Ctrl C. Vou colar. O VBA vai permitir a colagem, no entanto, os objetos que foram colados não vão herdar os nomes dos objetos acima, beleza? Tanto é que se eu pegar qualquer um deles, observe que está com o nome textbox 1, esse daqui que está com o nome label 3, se eu selecionar aqui a linha, observe que está com o nome label 2, beleza? Então o VBA permite que eu copie os objetos, no entanto eles não herdam os nomes anteriores, até porque eu não posso ter dentro de um formulário objetos com o mesmo nome. Então vamos fazer aqui, novamente tentar fazer um teste, ó. Eu estou nesse momento nesse objeto, se eu sair do campo, observe que aparentemente ainda nada acontece de diferente, ó. Observe, ó. Se eu digitar alguma coisa aqui, ele ficou sobreposto, nada acontece por enquanto. Então, vamos criar agora a condição, caso não atenda, para que vejamos se vai executar aquele efeito de mudar a posição do texto destinatário, mudar a cor da linha. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. E o que vamos estar fazendo aqui? Simplesmente eu após o meu endwith, eu vou colocar um else e vou criar um outro with, beleza? Se eu colocasse esse else acima do endwith, infelizmente ele não iria aceitar que eu trabalhasse apenas com estrutura with. Seria até mais interessante para a gente, ó. Mas ele não aceitaria. Ah, não entendi? Deixa eu fazer aqui para que você entenda na prática, ó. Suponhamos que eu aproveitasse essa própria estrutura with que já está aberta e colocasse apenas a estrutura else. Ou seja, se não executar o que está aqui acima, vai executar o que está abaixo. Então vamos lá. Ó. Vamos basicamente copiar esse texto aqui. Observe, ó, vou copiar esse texto aqui acima, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V. Perfeito? E claro, vou mudar apenas os argumentos. Ó. O valor aqui do meu top vou colocar 65, ou seja, quanto menor o valor, mais próximo do topo vai estar ficando. Ó. Observe que o tamanho da fonte eu vou mudar para o tamanho de 10 e a cor da fonte eu também vou estar mudando. Ó. Vou colocar aqui o H, o número 8 e 6 números zeros. Ó. 3, 4, 5, 6, se eu não estiver enganado, e a letra D. Legal? E a mesma coisa eu vou estar fazendo aqui para a cor da minha linha. Ó. E vamos executar para que você entenda na prática porque que dessa forma eu não vou conseguir executar. Ó. Observe, ó. Vou pressionar aqui a letra D. Aparentemente nada aconteceu de errado. Se eu sair do campo, observe que ele não aceita. Ó. Else sem if. Ou seja, mesmo que eu esteja
Observe, ó, mesmo que eu tenha esse if, eu tenha esse else e esse end if, como eu estou com a estrutura which, ele não vai permitir que eu trabalhe dessa forma. E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fechar a mesma, ou seja, ó, aqui acima do meu else eu vou colocar o nosso end which, e aqui eu vou copiar esse comandozinho aqui, vou dar o Ctrl C e vou colar aqui, ó. Ou seja, estou abrindo outra estrutura which, só que eu fechei aqui a mesma acima, e aqui agora eu vou estar, já estou fechando a segunda, ó. Legal? Observe, para que não fique tão confuso a você, a gente pode selecionar aqui o texto que queiramos. Por exemplo, vou selecionar esse texto aqui na minha barra superior, clico em editar, e eu tenho aqui uma ferramenta que pode me auxiliar a deixar mais visível o código a você, ó. O recuo e o deslocamento, ó. Se eu clicar sobre ele, observe, ó, vou clicar nesse primeiro, vou só parar aqui, observe que ele mudou o texto, observe que ele avançou o texto, vou clicar novamente, observe que ele vai avançando, ó. Vou clicar neste outro, e ele vai retornando a estrutura, ó. Observe, ó. Legal? Vou pegar agora só este outro, só para que a gente possa fazer o mesmo efeito. Ou seja, eu estou meio que tabulando aqui o nosso código, estou identando o mesmo, ó. Observe que a mesma coisa eu vou fazer para este outro, ó. Observe, ó. Vou clicar aqui, vai avançar, vou avançar uma segunda vez. Vou voltar uma ação e aqui vou executar a mesma, ó. Legal? Observe, ó. Perfeito? Para que você veja, fique mais fácil aí o seu entendimento, ó. Observe, ó, como é que ficou a nossa estrutura. Agora vamos executar para o que interessa, para ver se ele deu aquele efeito ou não. Vou pressionar aqui a tecla G e vou sair do campo, ó. E observe que agora sim ele deu aquele efeito, ó. Mudou a cor da linha, mudou a posição lá do meu, a posição aqui do nosso nome destinatário ficou mais próximo do topo. Se eu apagar a letra G, normalmente o campo ficou vazio, vou sair do campo, novamente ele voltou à posição que era antes, ó. Se eu colocar o G, pode ser qualquer letra, ou seja, o campo já está diferente e vazio. Então ele vai executar aquela ação de novo de mudar a cor da fonte, ó. Legal? Como é que eu devo fazer para a estrutura abaixo? Bem simples, ó. O que vamos fazer aqui? Simplesmente eu vou pegar esta outra, vamos só dar um nome intuitivo ao mesmo, ó. Aqui no meu caso, esse daqui vai ser o assunto, então eu vou só renomear esse texto. Então eu vou clicar aqui em propriedades e vamos mudar aqui o texto, ó. Perdão, acabei clicando sobre ele, então com ele selecionado, clicar em propriedades e vou alterar por aqui, ó. Então esse aqui será o nosso assunto. Se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, eu peço que você deixe aquele gostei para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais pessoas, ó. Legal? Então tá aqui o assunto. Eu vou dar um nome também intuitivo a ele. Vou alterar aqui a sua label. Vou chamar ele de LBL assunto. Já a minha textbox, vou chamar ela de TXT assunto. Observe que eu utilizo nomes bem intuitivos para que quando eu bato o olho nos mesmos, eu saiba o que significa cada um, ó. E a minha linha, selecionei. Observe que quando eu faço isso, ela acabou pegando mais de um objeto. Com a tecla Ctrl selecionada, clico sobre o que eu não quero, ó. Vou clicar sobre assunto, então removeu a seleção e ficou só a linha, ó, label 2. Então vou alterar aqui para LBL Lin 2. Esse é o nome intuitivo que eu estou dando a mesma, ó. Legal? E agora, o que é que eu devo fazer? Vamos só aqui mudar aqui a posição, vou deixar um pouco mais paralelo ao de cima. Creio que agora está mais paralelo. E agora eu vou fazer o que? Aquela mesma estrutura. Ou seja, eu vou dar um duplo clique aqui nesse objeto. E o que eu devo fazer? Vou mudar aqui do evento Change para o evento After Update. Ou seja, aquela ação de, se ele estiver diferente de vazio, ele executa alguma coisa. Então, vou apagar esse comando, não vou precisar mais do mesmo. E posso simplesmente copiar este outro, ó. Vou dar o Ctrl C. Vou estar colando aqui, ó, TXT assunto After Update. E vamos agora, claro, vou colar, mudar os valores e o nome dos objetos, ó. Aqui, ó, eu vou trabalhar com o meu LBL destinatário. E aqui é o nosso TXT assunto. Então, aqui, vou selecionar TXT assunto, Ctrl C. E vou substituir aqui em TXT destinatário pelo TXT assunto. E LBL destinatário, aqui é o nosso LBL assunto. Vamos digitar aqui de forma correta. Agora sim, vai funcionar perfeitamente. Eu vou dar o Ctrl C. E aqui também vou alterar, ó. E aqui lembre-se que é a nossa LBL Lin 2 e aqui também a Lin 2. Lembrando que eu só copiei o código e agora alterei para
o evento AfterUpdate do nosso texto de assunto. E claro, possivelmente eu vou ter que alterar aqui somente as posições do texto. Então, vamos fazer o teste para verificar se vai funcionar ou não. Vamos só aqui antes alterar os valores, beleza? Então, o meu top eu vou deixar com ele com 146, que é exatamente o topo que ele está nesse momento. Ó. Se eu selecionar aqui o mesmo, clicar em propriedades, vejamos que o topo que está nesse momento, ó, aquele valor padrão 146. Ou seja, esse é o valor padrão. Caso o campo seja diferente de vazio, eu vou querer que esse texto suba mais um pouco. E aí será o valor que eu vou querer colocar, beleza? Eu vou colocar, por exemplo, o valor de 125. Ó. Então, duplo clique. Então, vai ficar 146, a fonte tamanho 12. Caso o campo seja igual a vazio, seja diferente de vazio, eu vou fazer com que o topo ele suba mais um pouco. Vou deixar ele com 125. Lembre-se que quanto menor o valor, mais próximo do topo ele fica. E o tamanho da fonte vai ser o tamanho de 10. E vamos fazer o teste. Ó. Então, eu vou clicar aqui sobre ele. Se eu pressionar a tecla, por exemplo, ó, teste, e vou sair do campo, observe que ele sobe. Ó. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vou colocar o G. Se eu sair do campo, ele também sobe. Ó. Então, para darmos continuidade, o que é que eu vou estar fazendo aqui para que você entenda? Vou executar mais uma vez e observe que quando eu clico sobre ele, ele ainda não muda a posição aqui do nome destinatário. Ó. Só muda quando eu saio do campo. Então, para quando eu der um clique, ele já mude de posição, o que é que eu devo fazer? Ó? Lembra que dentro daquela estrutura else, ó, vou dar um duplo clique, tem um comando que ele muda de posição quando ele é diferente de vazio. Então, basicamente, eu vou apenas copiar esse comando. Ó. Vou dar um Ctrl C. E vou fazer o que? Voltar lá no nosso userform e vou clicar aqui nessa destinatário. Ó. Observe que eu estou dentro do seu evento AfterUpdate, estou dentro da text box. No caso, eu não selecionei o objeto que eu quero. Eu quero esse objeto aqui. Ó. Duplo clique nele. Agora sim, está dentro do seu evento clique. Ou seja, quando eu clicar, ele já executa alguma ação. E qual é a ação que eu quero que ele execute? Exatamente esse comandozinho aqui, que ele executa apenas quando está diferente de vazio. Ó. Na prática você vai entender melhor. Vou clicar aqui sobre esse. Vou pressionar aqui a letra J, sair do campo. Vou clicar sobre ele. Ele ainda não está, o objeto é obrigatório, ele ainda não está executando da forma que eu quero. Ó. Então vamos lá. Ó. Já detectei aqui o do porquê. Ó. Observe aqui que o nome do meu objeto ó, é LBL destinatário. E aqui está LBL destinário. Então vamos aqui fazer apenas a correção pertinente. Ó. Selecionar, dando Ctrl C. E vou alterar aqui, ó, dando Ctrl V. Aqui também o Ctrl V. E aqui também a mesma coisa. Ó. E aqui, lembre-se que é o nosso mi.lbl lim1. Perfeito? Então, vamos executar aqui para ver se agora vai funcionar ou não. Ó. Observe, cliquei. Agora sim ele já saiu do campo. Ó. Voltei para o outro. Observe, ó. Vou desenvolvedor, Visual Basic, vou executar. Vou clicar sobre ele. Então vamos executar aqui para ver como é que está ficando. Ó. Vou clicar aqui sobre ele. Observe que ele só fica com muita insistência ainda. Como é que eu faço aqui para corrigir? Para que você entenda. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, userform 1. Então o que é que eu vou estar fazendo? Primeira coisa. Ó. Bom, primeira coisa que eu vou estar fazendo, observe que tanto esse objeto como o outro, eles estão com foco transparente. Então esse daqui, o destinatário, eu vou deixar ele com foco. Perdão, eu vou deixar ele com a sua propriedade aqui, ó, o backstyle como opaque, perfeito? E transparente vai ficar apenas o campo que está sobreposto ao mesmo. Outra coisa também interessante é que eu vou estar mudando aqui o valor do meu tab index. Observe, ó, o tab index desse objeto aqui é 1, ou seja, ele é o segundo tab index. E já desse outro provavelmente deve ser o 0. Vou verificar aqui. Como aqui é uma lei, eu não vou ter o tab index do mesmo. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Observe, ó. Para que o cursor fique piscando já nesse objeto, eu vou querer que ele fique com o valor 0. Ó. Ou seja, ao colocar isso daqui, quando eu executar o meu formulário, o cursor já vai estar piscando neste objeto. Legal? Outra coisa que eu vou também estar fazendo, ó, duplo clique nesse objeto. Aqui abaixo eu vou colocar o meu mi.lbl
txt destinatário ponto set focus, ou seja, eu vou estar dando o foco nele. Eu vou estar dando foco no objeto que eu vou estar preenchendo, legal? Então vamos executar agora, ó. Observe, ó. Só aí que eu vou clicar. Já observe que agora sim, com menos dificuldade, ele já fica lá naquele tonzinho, ó. Sair do campo, ainda não voltou a ficar. Isso daí a gente vai estar fazendo possivelmente no próximo vídeo. Vou esperar aí que você deixe aquele seu gostei para que temos a marca de 50 likes, para que eu entenda que você gostou do conteúdo e quer a continuidade do assunto, ó. Lhe faço o convite, você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!